Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma aula do nosso painel de administração com PHP e orientação a objetos. Na aula de hoje vamos tentar concluir a parte da tela de login, a parte visual, né? Não vamos programar ainda as classes de login e autenticação, mas vamos tentar terminar a parte visual e dar uma melhorada naquela nossa função de inicialização do sistema para fazer a validação de todas as constantes do nosso config.php. Só lembrando que esse curso é exclusivo do blog rbtech.info, então se você estiver vendo essa aula em um site que não seja o rbtech.info ou o nosso canal oficial no YouTube, trata-se de uma cópia não autorizada. Vamos lá então. Inicialmente aqui a nossa tela de login. Assim ela ficou na nossa aula passada, a gente fez a estilização dela, porém não temos nada de programação nela ainda, não fizemos nada disso. Só carregando aqui um formulário de login na nossa tela principal. Então foi a única coisa que a gente fez, foi essa criação desse formulário. Aqui embaixo da nossa UL a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai começar aqui com um PHP. E a gente vai fazer o tratamento dos erros que a gente está mandando lá naquele redireciona que a gente fez ali. A gente vai fazer o tratamento de alguns erros. Então, inicialmente, a gente vai fazer assim, ó. Erro vai receber o valor de get erro, certo? Que é o que a gente está passando na nossa funções.php. Onde é que está aqui o nosso protege arquivo, ó, redirecionar para com index.php com erro igual a 3. Então a gente vai fazer o tratamento desse erro. Então a gente vai pegar o nosso erro e vai fazer um switch erro case. Então, se o erro for 1, vamos começar no 1. Se for 1, a gente vai dar um echo numa div class igual a sucesso, isso se for 1, né? Vamos colocar aqui, você fez logoff do sistema e fecha a div. Então isso se for 1. Deixa eu só acertar aqui a indentação. Colocar o break alinhado aqui. Case for 2. A gente copia isso daqui para agilizar um pouco, né? Então, se o erro for 2, a gente coloca uma div aqui com a classe erro e uma mensagem dados incorretos ou usuário inativo. Então a gente vai ter que controlar esses errinhos aqui depois. E case, vamos fazer mais um case aqui, que é o terceiro, né? Case for 3. Então a gente vai dar uma div class erro também. E a gente vai colocar aqui, faça login antes de acessar o sistema, antes de acessar a página solicitada. Isto, assim fica melhor. Podemos tirar aqui o default fora, não vamos utilizar o default. E assim nós temos a nossa estrutura aqui. O que vai acontecer? Isso aqui vai estar criando uma div aí para a gente com uma classe erro ou sucesso, dependendo aqui do que a gente mandar para o nosso index, né? Então vamos fazer um testezinho aqui, ó. Vamos colocar aqui interrogação erro igual a 1. Você fez logoff do sistema, erro igual a 2, enter, dados incorretos, usuário inativo, erro igual a 3,
Faça login antes de acessar a página solicitada. Então a gente está tratando esses 3 errinhos aqui. Você vai poder criar quantos você quiser de acordo com a necessidade, é claro. Então por isso que a gente vai configurando conforme a gente vai precisando. Esses 3 aqui são os principais, eu creio que vai ser o suficiente para o que a gente vai fazer. Agora no nosso style.css, vamos aqui no final. Vou abrir mais umas linhas aqui para poder sempre centralizar bem o conteúdo. E vamos fazer a estilização dessas caixas de aviso para que elas fiquem com um visual um pouquinho mais atraente. Vamos lá então. Bom, e assim a gente tem então a estilização de todos os nossos itens para ficarem com bordas arredondadas e umas cores, além de uma largura definida em porcentagem, o padding também em porcentagem com uma margem para ficar uma exibição melhor. Vamos então fazer um teste aqui, atualizar a página e olha só, ficou. Faço a login antes de acessar, vamos colocar aqui o erro 1. Aqui, opa, essa cor de borda aqui do número 1 não ficou muito legal não. Vamos ver aqui, é o sucesso, borda. Aqui ficou borda laranja, só um pouquinho, vamos ver aqui. Essa borda laranja aqui não está fechando não, aqui é 8F AD 3D. Opa, coloquei errado aqui, é 8F. 8F AD 3D. Isso aí, é um verdinho. Vamos atualizar aqui. Beleza. Vamos fazer um teste com outros dois aqui. Vamos pegar aqui no nosso usuários. Aqui vamos trocar sucesso, vamos colocar alerta. Só para ver como é que vai ficar. Vamos atualizar a página. Beleza. E pergunta. Para ver como vai ficar a página. Ok, então estamos entendidos. Assim ficamos com todos os boxes. A gente vai usar 2 agora, mas podemos utilizar outros no decorrer, então, conforme a necessidade para a gente fazer no nosso, para a gente utilizar no nosso sistema. Agora sim, desculpa, dei uma pausa na aula aqui sem querer, queria dar um F5, dei um F9. Agora sim temos os nossos boxes configurados e os nossos erros recebendo aí o devido tratamento, ao menos no quesito visual. Agora que a gente está mexendo aqui com o módulo de usuários, vamos aproveitar que a gente está aqui, ó, e vamos fazer o seguinte. Vamos criar a validação com o jQuery Validate. Vamos criar aqui um script type igual a text barra JavaScript. Abrir aqui esse script e aqui nós vamos fazer os itens de validação.
Agora, para que a nossa validação funcione, a gente vai precisar carregar o jQuery Validate. Então, a gente vai carregar aqui em cima antes do switch, que daí a gente vai estar carregando para todo o módulo de usuários. Então, praticamente a gente vai utilizar o Validate em todos eles. Então, não faz mal a gente carregar ele direto. Ou você poderia colocar aqui logo depois do case o load do JS, mas daí em cada item que você quisesse, você teria que colocar. Eu vou pôr aqui em cima para ele carregar em todo o módulo e a gente não precisar mais carregar ele depois. Então, load JS, o arquivo que a gente quer carregar é o jQuery, validate, aqui, ponto e vírgula, e assim já deve estar funcionando a nossa validação. Deixa eu vir aqui na minha tela inicial, atualizar, deixa eu tirar fora aqui esses dados, não está validando ainda. Deixa eu verificar aqui. jQuery validate. Deixa eu ver se ele está carregando aqui. Código fonte. Vamos dar uma verificada porque causa, motivo, razão ou circunstância ele não trouxe para a gente aqui. Ó, ele não está validando. Primeiramente, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa na aula aqui. E eu vou tirar essa senha salva aqui para ficar melhor de testar. Só um minutinho aí. Agora sim, tenho aqui senha. Não está validando. Vamos dar uma conferida aqui. No meu Java. Aqui, ó. Já esqueci de um S, ó. Rules. Vamos lá, vamos atualizar a página. Tentamos. Beleza. Aqui, ó. This field is required e assim por diante. Essa configuração aqui, esse posicionamento dessa div aqui, ele se refere àquele label class error que a gente colocou aqui no nosso form. Cadê? Esse daqui, ó. Se a gente tirasse fora essa parte aqui do CSS, ele não ficaria nesse formato. Então, por isso que a gente fez isso aqui na aula passada. Está validando. Agora a gente faz o seguinte, ó. Vamos aqui no usuários.php. A gente vai carregar as mensagens em português que a gente baixou, né? jQuery, tracinho, então load.js, jQuery, tracinho, validate, tracinho, messages. Vamos ver agora como fica. Atualizamos a página. Este campo é requerido. Então aqui quando você preencher, por favor forneça ao menos 3 caracteres. Ó. Então, fechou. Ó, forneça um valor entre 4 e 10 caracteres. Isso aqui tudo está explicado lá na nossa aulinha de jQuery Validate, né? Então não vamos entrar em detalhes aqui. As nossas rules estão definindo aqui o que é para ser validado. Então a gente vai ter usuários com tamanho mínimo de 3 caracteres e senhas entre 4 e 10 caracteres. Agora que a gente tem o nosso formulário de login todo bonitinho aqui, estilizado, validado com jQuery Validate, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma melhorada naquela nossa função. Então vamos lá para o funções.php. A nossa função inicializa, que a princípio aqui a gente estava validando só 2 das constantes, né? Vamos fechar aqui os arquivinhos sobrando. Vamos abrir aqui o arquivo config.php e vamos fazer o seguinte, ó. Primeiramente, então, ele tem que incluir o arquivinho config.php para que o sistema rode, senão ele já vai dar um die aqui no nosso sistema, ou seja, ele vai morrer automaticamente. Então aqui no arquivinho config, eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma variável chamada constantes, que vai ser um array. Nesse array eu vou colocar os seguintes valores, ó. Eu vou colocar esse base path aqui, ó. Base path, depois eu coloco entre aspas aqui, que eles são strings, tá? Vou primeiro copiar todos eles. Base URL, ADM URL, vamos colocar aqui tudo entre aspas simples já, aqui, aqui, aqui. ADM URL, classes path, módulos path, css path, js path, dbhost, dbuser, dbpass e dbname. Agora vamos colocar entre aspas esses outros aqui. Pode ser aspas simples.
Aqui, ó. Ok, então as constantes são um array que recebem todas as nossas constantes aqui de cima, ok? Todas elas são adicionadas aqui. Aqui no nosso funções.php, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nesse not defined aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um tab nesse cara para indentar ele um pouquinho. Aqui eu vou fazer um for each entre parênteses constantes has valor, dois pontos, aqui embaixo vamos dar um end for each. Opa, minha tabulação aqui não está funcionando muito bem não. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos apagar isso aqui, essa parte central aqui. A gente vai fazer, ó, if not defined, daí a gente vai colocar aqui valor. Então, se não estiver definido o valor para cada um dos itens, a gente vai dar um die dizendo que faltam configurações básicas do sistema, contate o administrador. Vamos salvar aqui, vamos lá na nossa página inicial e temos um errinho aqui, deixa eu ver. Acho que ele não está aceitando a minha inclusão aqui. Deixa eu ver, for each constantes has valor, então vamos fazer o seguinte, ó, pegamos aqui do arquivinho constantes.php, recortamos aqui este item, colamos ele aqui um pouquinho antes do for each, certo? Colocamos ele aqui. Deixa eu ver se a gente consegue juntar isso daqui. Tá difícil. Então eu vou fazer assim, eu vou dar um espaço aqui no meio de cada um deles só para organizar um pouco, senão está ficando uma bagunça isso aqui, não está se entendendo nada desse código. Deixa eu só dar um espacinho aqui em todos eles. Ok. Então, for each constantes has valor. Se não estiver definido o valor, a gente dá um die. Vamos testar agora. Ok. Atualiza a página, rodou tranquilo. Vamos lá em config e vamos comentar uma linha aqui, ó. Comentamos aqui uma barrinha e não funcionou não. Vamos verificar aqui. Vamos ver aqui em funções o que houve. Já sei o que aconteceu, ó. Eu tô com o arquivinho config errado aqui. Eu tô com outro projeto aberto que eu abri antes aqui. É esse config aqui, ó. Base path, base URL. Vamos ver aqui. Vamos colocar esse carinha de volta lá agora, que eu acabei fazendo confusão com os arquivos aqui. Config, deixa eu colocar esse carinha de volta aqui, ó, e vamos conferir. Base path, base URL, ADM URL, classes path, módulos path, CSS, JS. dbhost, dbuser, dbpath e dbname. Ok, todos eles. Agora eu estou com o arquivinho certo aberto. Aqui em funções, faço um for each. E vamos fazer um teste agora. Vamos tirar fora um deles aqui, salvar e atualizar a página. Ó, faltam configurações básicas do sistema, contate o administrador. Só que ele está aparecendo aí acentuação que não deveria, né? O TF8 decode, faltam configurações. Ok. Bom, a questão da acentuação, a gente vê por que não está funcionando, né? Mas aqui a configuração, a função em si já está ok. A gente fez um array com todas elas, né? Aqui definimos todas elas. E aqui a gente verificou cada uma delas através de um for each. Então, se alguma delas aqui não estiver definida, por exemplo aqui, eu vou tirar fora a dbpath. Ó, tirei fora aqui, salvei, atualizei, beleza, não apareceu mais. Então, ele está funcionando corretamente. Se você quiser mostrar qual é a constante que não está definida, você pode mudar aqui da seguinte maneira. Vamos fazer assim, ó.
uma configuração do sistema está ausente. Dois pontos, vamos concatenar aqui com o valor. Ok, faltou um pontinho para concatenar aqui, ponto. Vamos ver como fica agora. Passou normal. O que houve aqui? Ah, eu descomentei. Vamos comentar de novo. Aqui, ó, uma configuração do sistema está ausente, db-pass. Então ele está dizendo aqui qual que é a configuração que está ausente. E assim você pode fazer para verificar. Se você adicionar mais constantes, você coloca mais constantes nesse array e você faz a verificação de todas elas através deste item aqui. Assim fica um pouco mais seguro. Caso alguma das configurações seja apagada, né, a gente vai ter a segurança de que não vai estar rodando o sistema. Se você quer tornar mais seguro ainda, você tira essa variável constantes daqui, deixa ela aqui dentro de funções, como a gente deixou antes, e protege o arquivo funções aqui. Então, para garantir que esse arquivo aqui não seja acessado diretamente, porque agora, por exemplo, olha só, se eu entrar aqui, ó, no meu painel ADM e tentar aqui, ó, funções.php, ele vai acessar o arquivinho funções, então eu tenho acesso direto. Daqui a pouco, através de uma técnica aí, consiga fazer uma engenharia reversa. Então você protege esse arquivo aqui contra acesso direto e faz da seguinte maneira, ó, tira esse carinha fora daqui do config, cola ele aqui um pouquinho antes aqui do for each, e aqui antes mesmo de inicializar você dá um protege arquivo base name file. Aqui protegeu o arquivo, aqui atualizou a página, ó, já foi. Aqui a base URL não pegou agora, ó. Não pegou a nossa base URL, não direcionou corretamente, mas ele já tentou fazer o direcionamento. Vamos ver o que houve aqui. Já não consegui mais acessar diretamente o item aqui, então ele já não permitiu mais o acesso direto. Vamos só verificar esse errinho de direcionamento para finalizar nossa aula de hoje. Bom, pequeno errinho de lógica aqui, ó, o meu protege arquivo, eu estou chamando ele antes, eu fiz o teste aqui, eu estou chamando ele antes de inicializar o sistema, então eu não tenho as minhas constantes. Eu tenho que chamar ele logo depois do inicializa, que daí ele vai funcionar corretamente. Então, senão eu não vou ter as constantes aqui, por isso que ele não estava redirecionando certinho. Vamos agora fazer o teste, olha só. Funções.php, erro, ó, deu erro, não vai acessar a página. Ele está dizendo que é para fazer login, mas depois a gente vai fazer o direcionamento, ele vai direcionar para o painel, ele não vai direcionar para o funções.php, tá? Então ele vai fazer o direcionamento correto como tem que ser. Até se você quiser fazer um outro tratamento, colocar um erro 4 e dizer que a página não pode ser acessada diretamente, você pode fazer também. E assim a gente tem então uma melhoria aqui na nossa função de inicialização e o nosso formulário de login já pronto para receber as funções de login para fazer a validação do usuário. Podemos encerrar assim a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar, perguntar para a gente poder ajudar você a resolver a mesma. E não deixe de curtir, de twittar, de dar um mais um na nossa aula e ajudar na divulgação do nosso trabalho também. Meu muito obrigado especial a todos que estão acompanhando o nosso curso. E se não tiver mais dúvidas, aguardo vocês aí na próxima videoaula, onde a gente vai começar a trabalhar então com os sistemas de login, criando aí as classes para manutenção de sessões e também a classe para manipulação da tabela de usuários.